E nesse último bloco da nossa aula, nós iremos falar um pouco mais a respeito do processo de urbanização. Desta vez, nós iremos falar sobre os impactos que esse processo trouxe para o meio ambiente e para a humanidade como um todo. Então, nós vamos inicialmente analisar aqui no quadro, observe aqui, ó, a origem e evolução das cidades. Então, a necessidade da vida em sociedade criou aglomerados humanos. Então, por muito tempo, o homem foi nômade, né? Então, ele, em busca da sobrevivência, em busca de alimentos, de água, também de lugares adequados para a vida, ele ia mudando de um lugar para o outro em busca de suas necessidades básicas. Porém, em um determinado período da história, o homem como grupo, né, passou a criar animais, passou também a cultivar alguns produtos agrícolas, a praticar a agricultura e, a partir desse momento, ele fixou residência em um determinado espaço. Então, agora ele não ficava mais como nômade, mudando de um lugar para o outro. E, a partir daí, suas famílias foram crescendo, os seus grupos humanos, seus aglomerados humanos foram se expandindo, dando início, então, aos primeiros povoados, às primeiras vilas e às primeiras cidades. Isso mesmo, nós estamos falando sobre urbanização, que é o crescimento das cidades, e é assim que elas surgem, as primeiras cidades. E é interessante que todas as cidades, o início delas é muito parecido. Por exemplo, a proximidade a rios ou corpos de água, né? Rios, lagoas, também mares, a planícies junto ao litoral, porque nesses lugares havia o que? Água. A água, né, é essencial para a nossa vida, e esses grupos primitivos, eles criavam animais, eles precisavam matar a sua própria sede, né? Eles precisavam da água para irrigar, né, as suas terras, a sua produção agrícola. Portanto, ao fixar um lugar para esses aglomerados humanos, uma característica muito parecida em todos os primeiros aglomerados, as primeiras cidades, é a presença de água. À medida que o tempo foi passando, essas cidades foram se expandindo, né? Então há um crescimento e houve a expansão do sítio urbano com impactos negativos. No primeiro bloco dessa aula eu falei a respeito do sítio urbano, até falei assim, anota aí, né? Guarda essa informação, que é a parte central de uma cidade, de um município, o sítio urbano. E esse sítio, ao se expandir, né, agora já falando da atualidade, ele tem um impacto negativo para o meio ambiente. Por exemplo, a ocupação de encostas e o desmatamento. Então, à medida que as áreas urbanas vão se expandindo, há mais necessidade de moradias, de espaços de produção, também vias, né, de trânsito, e muitos passam a morar nessas áreas de encosta, ocupando esses espaços, desmatando, e isso traz um impacto negativo muito grande para o meio ambiente. Podemos falar também da poluição das águas, quantos rios, né, quantas lagoas são poluídas nos grandes centros urbanos, por exemplo, o rio Tietê em São Paulo. Podemos falar também da poluição marítima, nós temos vários relatos de lixo e de esgoto que é lançado no mar, não só aqui no Brasil, mas em várias regiões do mundo. Então a poluição das águas é um problema ambiental causado pelo crescimento das cidades. Podemos citar também, aqui não está listado, mas o aquecimento global. Podemos falar também das enchentes, né, as cheias dos rios que acabam invadindo as casas ali devido à superocupação das cidades, e tantos outros problemas que nós podemos citar devido ao crescimento das cidades. Bem, mas existem alguns pontos positivos no crescimento da cidade, como a geração de emprego, também a educação, né, a possibilidade de você estudar nos grandes centros urbanos. Podemos falar também sobre os hospitais. É claro que os hospitais hoje não atendem como deveriam, não há vagas para todo mundo, mas só o fato deles existirem e de muitas pessoas conseguirem serem tratadas nos hospitais é uma vantagem das cidades. Podemos falar também a respeito da integração urbana, que facilita as nossas viagens, né? Você quer conhecer um outro país, uma outra cidade, um outro estado, existe uma certa facilidade para que você tenha acesso a esses meios de transportes, e isso também é algo positivo. Os meios de comunicação, a internet, né? Você aí na sua casa assistindo a esse vídeo, a essa aula online, olha só que maravilha. Então isso também é uma facilidade
facilidade que surgiu a partir do crescimento das cidades. Podemos falar também da formação das redes urbanas, acabei de falar, modernas formas de transportes e comunicação são pontos positivos do crescimento da cidade, da evolução urbana, mas nós podemos citar mais problemas. Infelizmente, as cidades elas trazem consigo grandes problemas que, devido à falta de planejamento urbano, são cada vez mais presentes em nossas vidas, nós que vivemos nas cidades. Por exemplo, podemos citar segregação espacial, podemos falar das toneladas de lixo que surgem todos os dias nas cidades. Pensa aí na sua casa, quanto de lixo que se produz, que ao longo do dia você e sua família geram. Pensa agora em quantas casas tem no entorno, quantas famílias vivem na sua cidade. Imagine todo mundo produzindo a mesma quantidade ou talvez mais lixo que você. Para onde que vai esse lixo todo? Será que é um destino para esse lixo? Ou ele é jogado nos rios? Ou em qualquer lugar? Olha só, então a cidade, esse aglomerado humano, o aglomerado urbano, tem esse impacto negativo na geração de lixo, na produção de lixo, que nem sempre tem um destino adequado. Podemos citar também a questão da exclusão social e da violência. Eu coloquei violência ali, deixa eu acertar. Violência, cadê? Vou colocar aqui, violência, agora tá certo. Então, exclusão social, a violência. Nem todo mundo tem acesso às facilidades da cidade, nem todo mundo tem acesso às escolas, aos hospitais, eu tinha falado isso anteriormente. Nem todo mundo tem casa, nem condição de pagar um aluguel, nem todo mundo tem acesso à comida. E essa exclusão social muitas vezes explica o problema da violência nos grandes centros urbanos. Infelizmente, essa é uma realidade. E por último, também podemos citar a questão da mobilidade urbana. É um caos o trânsito, falando do Brasil, mas não é só o Brasil. Os grandes centros urbanos têm problemas com o trânsito naquele horário de pico, quando as pessoas vão trabalhar ou quando elas estão retornando, aqueles quilométricos engarrafamentos, e quando chove é pior ainda. Tudo isso, todos esses problemas que eu acabei de citar são causados devido ao crescimento urbano. É claro que existem muitos outros, mas como esse aqui é um curso de revisão para o Enem, também para concursos públicos, eu citei apenas os mais importantes. E eu espero que você tenha aprendido, que você tenha compreendido o assunto da aula de hoje. Espero que você tenha feito anotações. É importante que você volte nessas anotações, leia com atenção, volte em alguns pontos do vídeo, caso você não tenha aprendido. E se surgiu alguma dúvida, comenta aqui embaixo na área reservada para os comentários. Eu vou ter o imenso prazer em responder às suas dúvidas. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula. Tchau! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?